Não perca o ambiente, querido. Você está aqui dando um culto a Ele. Aleluia. Não há nada mais importante nessa noite do que entregar um culto agradável a Ele. Não há nada mais importante. Você pode esperar para conversar sobre tudo agora. Você precisa cultuá-lo. Você precisa entregar a Ele a tua atenção. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando: Senhor, fala conosco, nos diz alguma coisa. Às vezes nós viemos para um lugar como esse procurando uma palavra. E nós queremos que a palavra venha. Senhor, eu preciso de uma palavra hoje. Na verdade, nós precisamos não de uma palavra, nós precisamos de ouvidos atentos, porque a palavra da parte dEle já foi liberada para as nossas vidas. E quando nós estamos somente de corpo presente, nós não estamos atentos ao que Ele está fazendo, nós sempre vamos estar em um culto, em outro culto, atrás de uma palavra. Toda a palavra de Deus já foi gerada em nós. Nós precisamos encontrar dentro de nós a palavra que Ele já colocou em nós. A procura não está para fora, a procura está para dentro. Sabe, nós ficamos procurando coisas fora enquanto elas estão dentro. E nós gastamos tempo procurando fora coisas que, se nós entregarmos o nosso tempo para estar com Ele, as coisas de dentro vão ser colocadas para fora. E por gastar tempo com coisas que não se devem gastar tempo, nós ficamos sem alegria em Cristo e nós nos achamos sós pelo caminho, porque pensamos que Deus não está mais naquilo que Ele disse no começo. O Anderson falou algo aqui que Deus tem falado muito conosco sobre isso. Sobre ter uma palavra e caminhar por ela. Nós não precisamos de uma nova palavra todo mês, nós precisamos lembrar da palavra que temos e gerar em cima da palavra que já recebemos. Senhor, qual que é a palavra que tem para a minha vida? Ele já deu. A pergunta não tem que ser qual é a palavra, é aonde está, para que eu encontre. Sabe, a dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa, não fora. Então o que nós precisamos fazer? Limpar a casa, encontrar ela, porque ela está ali. A palavra está dentro de nós. Por que nós não achamos? Porque nós enchemos de tanta coisa a nossa vida. É tantas coisas nossas, é tanta mochila, é tanta bagagem nossa, que nós não conseguimos encontrar mais a dracma perdida dentro de nós. Por que se perdeu? Porque nós temos mais tempo para aquilo que nós queremos construir nas nossas vidas, do que para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E nós caímos no erro de querer funcionar sem fluir. O que é funcionar sem fluir? É tentar prestar um bom serviço ao Senhor, mas não fluir através do Senhor. É querer fazer: não, Deus me chamou para fazer algo, agora eu vou fazer. Para que você faça, primeiro você precisa ser transformado naquilo que você vai fazer. Porque aquilo que é feito sem uma vida entregue àquilo, não passa de um serviço e um vento que é soprado, que não muda nada. Não passa de você estar gerando um vento e quando você dá a luz àquilo, você se entristece, porque nada nasce. Mas o que você precisa entender é que Deus vai construir primeiro dentro de você, para que depois, através de você, Ele possa fazer aquilo que Ele disse que faria dentro de você. Mas nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas e precisamos nos sujeitar aos tempos de Deus, para que Ele gere em nós o que precisa ser gerado. Querido, entenda uma coisa: Deus é um Deus processual. Ele não quebra processos. Quem quebra processos somos nós, mas Ele não quebra. E sabe por que nós tardamos a concluir e a entrar muitas vezes no chamado que Ele nos deu e nos chamou para fazer? É porque nós ficamos quebrando processos, achando que estamos ajudando a Deus. Cutuca o irmão do teu lado e fala: ei, Deus não precisa da tua ajuda não. Aleluia. Se Ele te criou, Ele tem a certeza que Ele sabe o que vai fazer com você. Deus não cria você e fica depois coçando a cabeça, fala: o que eu vou fazer com isso? E agora? Mais um nasceu, e agora? Não, querido. Antes de você existir, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já sonhou e já criou você nele. Ele já sabe os teus dias, sabe quantos dias você vai viver e sabe até onde você vai, sabe qual é o propósito para a tua vida. Agora eu preciso entrar nesse lugar em Deus. Como que eu entro nesse lugar em Deus? Abrindo mão da minha vida para viver a vida dele em mim. Quando nós ouvimos sobre abrir mão da nossa vida para que a vida dele viva em nós,
Parece algo assim difícil de fazer, sabe por quê? Porque a nossa mente carnal pensa que a vida de Deus não é tudo aquilo de bom que nós achamos que é. E por isso nós ficamos relutantes em morrer para que Ele viva em nós. Porque nós achamos que a nossa vida e os nossos planos são melhores que o dele. E por pensar dessa forma, nós colocamos um pé na água, mas nós não jogamos de corpo na água. Dá uma experimentadinha, querido. Quando a palavra fala sobre um novo nascimento, está falando sobre um mergulho de corpo inteiro. Não é mais você, mas é Ele através de você. Sabe por que existem pessoas crentes hoje chateados, aborrecidos, infelizes? É porque eles vivem um ministério e vivem uma entrega pela metade. Não existe metade morto e metade vivo. Porque se existir metade morto e metade vivo, você está estragado. Ou você é morto por inteiro, ou você é vivo por inteiro. Você morre para que Cristo faça através de você o que Ele precisa fazer. Ou você vive a tua vida relutando com aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Esses dias são dias de nós entrarmos em lugares mais profundos em Deus. Não são mais dias de ficar molhando o pé na água, mas são dias de entrar nas profundezas de Deus. E como? Se entregando. Sabe aquele negócio que você vai naquele rio, que tem aquelas águas lindas e bonitas, você olha, elas são transparentes e você vai entrando, quanto mais você vai entrando, mais fundo fica. E de repente tem uma correnteza e aquela correnteza tira o controle de você da água, ela começa a te levar. É nesse lugar que Deus precisa nos levar. Onde nós não temos mais controle de nada, Ele controla tudo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que controlamos nós corrompemos. E tudo aquilo que Ele controla é perfeito. A pergunta é, por que você tem medo de se jogar no rio? Se quem está controlando toda a caminhada, toda a navegação no rio é o Cristo que fez e que é o rio da vida. É necessário nesses dias haver uma grande transformação de mente. Sem uma transformação de mente, nós não vamos entender nunca o que Deus tem para as nossas vidas. Nós não vamos entender a integralidade do chamado de cada um. Nós vamos sempre ficar esperando um culto ou um evangelismo que a igreja organizou para nós falar de Jesus. Querido, eu quero dizer para você que Deus já fez e já preparou o maior evento de evangelismo da face da terra. E ele está disponível toda a manhã quando você acorda. Sabe o que é? São pessoas sedentas de Cristo, esperando que você reflita o Cristo que você diz que serve. Então você não precisa de um seminário, de uma organização, de uma movimentação para levar Cristo. Você precisa levar Cristo através daquilo que Cristo é na sua vida. Toda manhã quando nós levantamos, existe um campo esperando para que nós venhamos transmitir Cristo para esse campo. Mas sabe qual é a problemática? É que nós olhamos para nós e sempre a nossa desculpa é: eu não tenho algo para fazer algo, então eu preciso descobrir o que eu preciso para fazer aquilo que estão dizendo para eu fazer. E aí a tua vida parece aqueles filmes de Indiana Jones, que cada passo é uma surpresa, porque você não sabe o que vai acontecer. E você tem medo de ir, porque vai que passa aquele machado e atora a tua cabeça. E aí você perdeu. A vida com Cristo, irmãos, é uma entrega diária. Por quê? Porque tudo aquilo que perdemos para Ele, nós ganhamos muito mais nele. Se tem algo que eu posso dizer para você nesses dias, não tenha medo de perder, tenha medo de reter. Porque aquele que retém não alcança o favor de Deus, mas aquele que entrega alcança o favor de Deus e a misericórdia de Deus. Nós retemos, nós seguramos, nós temos medo, nós queremos... eu preciso entender. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde? Vai para o lugar que eu hei de enviar você. Mas eu não estou entendendo. Não, obedece. Eu não estou entendendo, Deus. Quem disse que é para você entender, é para você obedecer. O problema é que a gente quer entender tudo e nós somos ruins de obediência. E quando a gente pensa que entendeu, a gente questiona para ver se Deus não errou. A gente olha para Deus e pergunta: Deus, tem certeza que sou eu? Aí Deus vai consultar os universitários, vai perguntar: não, deixa eu ver aqui se eu não estou errado, porque eu estou confuso. Querido, Deus não é um Deus confuso. Deus é Senhor de toda a terra, Ele governa sobre todas as coisas, Ele criou e tem o domínio de tudo. Deus não está perdido. Esse Deus humano que criam. Agora, quando eu me sujeito ao Senhor em obediência,
na caminhada, no processo, Ele vai revelando o propósito. Abraão não seria quem foi se ele não se sujeitasse ao Senhor. Noé não entendeu, mas obedeceu e construiu a arca. Josué se submeteu e levou o povo a cumprir uma palavra, uma promessa que depositava sobre aquele povo. O que nos falta nesses dias não é palavra, é acreditar no Senhor da palavra. E por que não acreditamos no Senhor da palavra? Porque não o conhecemos. Por se conhecêssemos ao Senhor da palavra, nós nos jogaríamos de cabeça no rio, porque nós saberíamos que Ele estaria cuidando de nós em tudo. Deus fala para você, se joga no rio, você fala, não, eu vou orar agora para ver se é de Deus. Tá bom, Deus está enganado então. Deus tem que falar comigo, irmão, a palavra fala comigo. Se você não acredita que a palavra é Deus falando com você, então você não acredita na palavra. O que nos falta nesses dias é fé, confiança e perseverança naquilo que recebemos. É sair do imediatismo das coisas, da facilitação das coisas, entender os processos, sujeitar a eles, entender que Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai ser concluído no tempo determinado por Ele. Nós atrasamos o tempo, não é o Senhor que se atrasa. Deus já depositou em nós o que necessitamos, nós precisamos encontrar em nós, e através disso nós precisamos fluir naquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou sobre nós. Quando o Senhor entrega o seu filho, Ele entrega o seu filho para um propósito. Qual é o propósito? Trazer-nos novamente para quê? Para que aquilo que foi desenvolvido lá antes da fundação do mundo, para mim e para a tua vida, pudesse ser concluído. Então Deus não enviou o seu filho somente porque só veio morrer só. Não. Ele enviou porque havia um propósito em tudo isso. Havia toda uma nação que ainda viria a existir, que precisava entrar num propósito. Havia uma nação que acreditou na palavra que recebeu antes de tudo isso e precisava ser resgatada. É por isso que Ele veio. A pergunta é, será que há no nosso coração um desejo ansioso dele retornar e vir novamente governar sobre nós? Ou será que a gente está de boa porque a gente é salvo mesmo? Já está salvo, então eu vou morar no céu, não vou pagar aluguel. Está tudo maravilhoso, estou esperando Jesus voltar, se não voltar eu vou morrer. O importante é que eu estou com Jesus. Mas a pergunta é, você já parou para perguntar dentro de você, Senhor, qual é a minha função no corpo de Cristo? O que eu preciso fazer para adiantar e para abreviar os teus dias para que o Senhor venha? Falta desejo, irmãos. Falta anseio, falta saudade. Porque aquele que tem anseio e saudade deseja vê-lo novamente. O que falta para nós como igreja nesses dias é desejo dele, anseio por ele e vontade de estar com ele novamente. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos se converter ao Senhor. Porque quando nós nos converter ao Senhor, Ele virá, Ele fará o que precisa ser feito nas nossas vidas. Você está muito ansioso com tantas coisas, você não consegue parar para entregar o teu coração a Deus. Você não acredita que Deus pode cuidar das suas coisas. E por você não acreditar que Deus pode cuidar dos negócios que Ele confiou a você, você se mata trabalhando e não tem tempo para estar com Ele. Aquele que não confia no Senhor come o pão de dores, levanta cedo, sofre. Mas aquele que confia no Senhor come o pão da alegria, porque sabe que todas as coisas que lhes foram confiadas, Deus também vai dar a ele capacitação para fazê-las. Então descanse. Nós vemos no meio de um mundo muito agitado e preocupado com tantas coisas, e nós somos a igreja de Cristo. Como que nós vamos apresentar um Cristo para as pessoas a partir de uma movimentação diferente do mundo? Aquietando o nosso coração, descansando o nosso coração em Deus, entendendo que Ele governa e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Senão nós vamos passar o nosso tempo, os nossos dias, querido. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês: eu não quero mais perder tempo. Eu quero que todo o meu tempo seja investido no cumprimento do propósito do Senhor. E também, se eu estiver indo pelo lado errado, eu não tenho problema nenhum de parar a minha caminhada e voltar para ir pelo lugar certo. Sabe por quê? Porque um homem morto não tem mais orgulho a defender. Sabe o que nos faz sair do propósito do Senhor? É o orgulho. Não, mas eu gastei 10 anos da minha vida fazendo isso, e agora vem você, Deus, dizendo que não é isso. Morre. Porque morto não tem orgulho para defender. O morto é aquele que se arrepende de verdade, é aquele que não defende o seu ponto de vista, mas defende o que a palavra diz. Sabe o que Deus está fazendo esses dias com a sua igreja? Ele está trazendo a sua igreja para um caminho de retorno.
Ele está fazendo a igreja nesses dias se converter ao Senhor e se converter aos caminhos do Senhor. É a igreja. Porque como que uma igreja desviada pode ganhar um mundo desviado? Não tem como. A igreja precisa primeiro se converter ao Senhor. Por quê? Porque a igreja precisa entender que tudo que ela faz precisa convergir para Cristo. É por isso que Deus está fazendo um trabalho, um processo dentro da igreja de conversão dos filhos novamente, porque os filhos se desviaram do caminho do Senhor. Sabe, irmão, o conforto nos tira muitas vezes do propósito, porque nós não aprendemos a viver no conforto mediante uma palavra de Deus. Quando a coisa está ruim, a gente jejua, a gente ora, a gente chora, a gente dobra o joelho, bota 0 grau, levanta de madrugada, chora e pede. Quando Deus dá, a gente dorme, descansa, chupa pirulito e assiste o jogo do Corinthians. Aleluia. Timão maravilhoso. Só para cutucar esse povo, para tirar atenção no meio de vocês, amém? A gente se folga, fica folgado, sendo que nesse momento nós precisamos continuar a intensidade em Cristo. A intensidade não pode ser momentânea nas nossas vidas, nós precisamos ser intensos em todo momento no Senhor. Agora, quando a intensidade só vem no meio de circunstâncias adversas, é porque ainda nós somos homens e mulheres circunstanciais, nós não somos integrais daquilo que Deus nos chamou. Nós nos movemos por circunstâncias, conforme a circunstância eu me movo. Se está ruim eu oro mais, se está bom eu dou uma oradinha de vez em quando. Se está ruim eu vou ler a palavra, porque eu preciso ter. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Fala logo que está difícil. Aí quando fala, você fala, valeu Deus, obrigado, mas ano que vem eu volto a ler a palavra. Porque vive e caminha mediante circunstâncias, não é integral no Senhor. Não entendeu o seu sacerdócio, não entendeu o seu chamamento, não percebe que Deus está olhando no seu coração para lhe trazer a manifestação de um filho maduro para a terra, para que Cristo seja conhecido através de você. Queridos, está chegando um momento na vida da igreja em que você não vai mais poder andar por circunstâncias, você vai precisar andar por interesse de coração. Você vai precisar andar integral no Senhor, você vai precisar ser ou não ser. Não dá mais para estar com um pé na canoa e outro como é que fala o nome do lugar lá que fica o navio atracado, a canoa atracada? É o cais, não dá mais, irmão. Ou você entra ou você pula. Não é mais tempo de você ficar titubeando em 2 pensamentos. Deus não se agrada de homens de ânimo doble. Nós precisamos entender e nos sujeitar ao Senhor. Não é a circunstância que determina, mas é uma posição em Deus. É entender e se posicionar em Deus. Deus, eu sou sofrido, eu sofri. Querido, até quando você vai ficar sendo sofrido? Até quando você vai ficar sendo coitado, miserável? Não, irmão, chega. Deus te chamou para uma herança de filho, para revelar um Cristo que não é um coitado, mas é alguém que morreu como um cordeiro, mas volta como um leão. Ele morreu como um cordeiro porque precisava, mas ele volta como um leão e governa com cetro de ferro. O teu rei não vai chegar para você e falar, aí querido, você fez certinho. Ele vai chegar, você fez? Não. Não tem, Senhor, eu não fiz porque estava assim, estava ruim. Irmão, sai desse lugar. Não é mais tempo de ficar lambendo ferida. É tempo de ser curado. É tempo de avançar, é tempo de crescer no Senhor. Às vezes nós parecemos um bando de cães lambendo feridas uns dos outros. Por quê? Porque os nossos ajuntamentos é para chorar as nossas feridas. Quem anda ferido é porque ainda não decidiu morrer. A palavra diz que nós precisamos morrer para que Cristo seja gerado em nós. E por que morrer? Porque morto pode estar cheio de ferida. Depois que morreu, acabou, irmão. Você viu o morto coçando a ferida do acidente que ele teve? Quem já viu isso? Eu nunca vi. Porque morto não coça a ferida. É por isso que a palavra diz que nós devemos morrer. Para quê? Para que nós sejamos curados. Porque só alguém curado pode gerar cura. E se nós entendemos essas coisas, nós temos autoridade da parte de Deus para trazer cura sobre uma cidade, remir uma cidade através daquilo que somos.
Entenda, Deus está fazendo algo por meio do corpo, não vai mais ser por meio de um homem, não vai mais ser por meio de um nome de uma pessoa. Nós vamos ter até a vinda do Senhor homens que vão ser relevantes, ou pessoas que vão se destacar no meio, mas Deus vai fazer pelo corpo, porque é isso que está escrito. Ah, Senhor, eu vou para a igreja e o pastor ora por mim, Deus vai fazer. Irmão, ora você, para que Deus transforme você. Você não precisa ser mais um pedinte. Você entenda que tudo que você precisa já está em você. Deus já te deu, você não é um miserável. Você é um filho que carrega o DNA de um pai que é dono de todas as coisas. Ele capacitou você para as coisas, para fazer. Ah, pastor, eu não sei fazer. Sabe. Ah, pastor, eu não estou preparado. Ninguém está, mas nós precisamos obedecer e avançar. Quando o Senhor nos chama, é porque nós já estamos aptos a obedecer o chamado. Nós não estamos capacitados, mas estamos aptos. Capacitação é no processo da obediência. Aptidão é na resposta do sim que damos ao Senhor. A capacitação vem no processo, a aptidão vem no sim. Senhor, eu vou. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu sei que eu disse sim para o Senhor. Mas como que vai ser? Eu não sei, cara. Eu vou para essa doideira aí. Com Deus é tudo doido, mas é maravilhoso. E como é que vai acontecer? Ele disse que no caminho Ele vai me capacitar. Por quê? Porque eu preciso passar os processos. Sabe qual que é o problema? É que quando Deus fala que vai fazer algo conosco, nós começamos a olhar para a armadura do outro e não paramos para ver qual vai ser a nossa. Nós olhamos para a armadura do outro e falamos: Deus, como eu queria aquela armadura. A pergunta é: será que Deus tem para você aquela armadura? Nós nos frustramos porque tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos no que Deus está fazendo com outra pessoa. Querido, Deus colocou algo na tua vida genuína e que só você vai fazer. Não torne pequeno aquilo que Deus colocou em você grande. Tire os olhos daquilo que você pensa que é grande e comece a olhar para aquilo que é grande que está em você. Abra a Bíblia comigo, em Mateus. Mateus 25, 14. Aleluia. 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Eu quero parar aqui, depois eu continuo. O que me chama a atenção nesse primeiro versículo é que ele deixa muito claro uma coisa: a cada um ele deu segundo o quê? A sua própria capacidade. E por que ele deu segundo a sua própria capacidade? Porque Deus nos criou cada um com uma porção. E nós descansa uma porção sobre coisas e Ele deposita em nós segundo a nossa capacidade de desenvolver aquilo que Ele tem para nós. A maior problemática dos dias de hoje é que muitos estão de olho naquilo que os outros têm, mas não desenvolvem aquilo que receberam de Deus, porque têm o desejo de ser aquilo que não foram chamados para ser. E se frustram no caminho por quê? Porque querem fazer aquilo que o outro está fazendo e reclamam com Deus porque eles não chegaram até esse lugar. Quando você recebe uma palavra, alguém vem, um profeta e fala: Deus vai te levantar, você vai ser um grande pregador. Irmão, eu duvido que você não imagine você pregando uma plataforma para mais de 1 milhão de pessoas. Eu duvido que você não vai para casa sonhando e você vê aquele microfone, você levanta a mão, todo mundo cai. Só que se isso não acontece, você fala: Deus não é. Mas o que é um grande pregador para você? É que a grandiosidade das coisas ainda está ligada com aquilo que vemos e não com aquilo que somos. Nós precisamos ver. Se nós não vemos, nós ficamos chateados. Ah, Deus, você falou que ia fazer, mas não fez. Mas Deus está gerando oportunidade de treinar você e você não aceita. Deus está colocando pessoas no teu caminho para que você mostre Cristo. Você mostra o demônio. Porque você não reflete Cristo, você reflete o teu orgulho, o teu egocentrismo, o teu desejo, a tua vontade. E aí você chega a Deus, você falou que ia me levantar. Querido, primeiro você precisa morrer, porque Deus só levanta morto, Deus não levanta vivo.
Então o Senhor vai dar a cada um segundo a sua própria capacidade. Então se Deus deu a você um talento, cuide. Se Deus deu a você 5, faça pelos 5. Mas Deus te chamou para algo, não tem ninguém inútil no corpo de Cristo. Todos aqui nessa noite que estão dentro desse ambiente, todos têm uma porção de Deus. Todos foram capacitados para algo. Todos foram chamados para algo. Todos foram chamados para cumprir um propósito. Aos seus olhos talvez seja pequeno que Deus te chamou, mas para Ele é muito grande. Nós precisamos parar de olhar para as coisas de Deus com os nossos olhos e precisamos olhar para as coisas de Deus com os olhos de Deus. Porque senão aquilo que é grande para Ele vai ser pequeno para nós, porque a nossa grandiosidade está ligada àquilo que vemos, mas a grandiosidade de Deus está ligada naquilo que Ele nos deu e vai fazer através das nossas vidas. Percebe que a ótica de Deus é diferente? Você não vai entender o reino de Deus por meio da ótica humana, entenda isso. Eu quero entender o reino de Deus, morre que você vai entender. Porque tudo aquilo que você pensa que é, não é. Tudo aquilo que você imagina ser, não é. Tudo aquilo que você pensa que vai dar certo, você prepara. Sabe aquela tática que você prepara? Fala, vou fazer assim, 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 vai dar certo. Não, não vai. Porque o reino tem a sua própria tática, o reino tem a sua própria estratégia, o reino tem o seu próprio recurso. Então como é que eu faço? Se sujeite ao Senhor do reino, e aquilo que Ele precisa fazer através de você, Ele vai gerar a tática, Ele vai gerar o recurso, e vai dar para você a sabedoria suficiente para você desenvolver aquilo que Ele te chamou para fazer. O que eu estou dizendo não está ligado somente à pregação, mas está ligado a uma vida totalmente entregue ao Senhor, ao desenvolvimento da tua vida. Quanto tempo nós temos gastado com os nossos filhos? Quanto tempo você tem gastado com a sua esposa? Quanto tempo você tem gastado com os teus filhos? O gastado que eu digo não é sentar na frente da TV e assistir o Chaves com eles. O gastado é você ter tempo para ensiná-los acerca daquilo que Deus quer para a vida deles. Mas o problema é que, infelizmente, um grande percentual dos pais cristãos hoje não tem noção do que Deus tem para a vida dos seus filhos. Porque um grande percentual dos pais dos dias de hoje, eles querem refletir nos filhos aquilo que eles não puderam ser. Então eles trabalham para transformar os filhos naquilo que eles queriam ser. Sendo que a palavra diz que os filhos pertencem a Ele, são herança dEle, nasceram para um propósito. Eu preciso conhecer o propósito de Deus para que eu possa educar o meu filho segundo o propósito de Deus. E aí nós temos filhos perdidos. E nós vamos para casa e falamos, Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado, tudo. Porque você não investiu tempo em entender em Deus para que o teu filho veio. E por isso você está perdido hoje, você não sabe o que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus é um Deus misericordioso. E sabe o que é legal de Deus? Que até o juízo dele é exercido por meio de misericórdia. Toda vez que Deus exerceu o juízo sobre o seu povo, mesmo trazendo coisas terríveis, era para trazê-los de novo ao propósito. Talvez aquilo que está acontecendo na tua vida hoje, terrível, e você fala, meu Deus, é Satanás fazendo. Não, querido, eu quero dizer para você que é Deus. Porque Ele está trazendo você de novo para um lugar que você não veio de outra forma. Então não ore mais para repreender Satanás. Ore para que você morra para aquilo que Deus tem que fazer na tua vida. Ore para que você compreenda o tempo de Deus e entre nesse tempo. Porque Deus não vai fazer nada contra aquilo que Ele já está fazendo na sua vida. Então Deus sabe a capacidade de cada um. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebeu 5 talentos, ele não ficou ali, ai que legal, o pai gosta mais de mim, o senhor da cidade, e o cara vai com a minha cara. Ele não pegou o talento dele e saiu bem assim, bem feito, eu ganhei 5, você ganhou 2. Eu preguei no domingo, você só pregou na terça. Eu falei na conferência, você não falou. Aquilo que Deus dá para você não é para você se exibir, é para você gerar para Ele. Não é para que você diga eu sou melhor, mas é para que se diga a responsabilidade depositada em mim é maior. Aquele a quem Deus confia mais Ele pede. E aquele que Deus confia pouco, Ele também pede o tanto que Ele confiou, porque o pouco dele é muito. Então aquele que recebeu os 5 talentos, ele saiu ao mesmo tempo. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou com eles
Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Querido, você sabe o significado de um talento? Sabe qual é o valor de um talento? O valor de um talento é equivalente a 6.000 denários, é equivalente a 20 anos de trabalho de um homem. Deus confiou 5 talentos a um, são 100 anos. Deus confiou 2 a outro, são 40. Mas Deus confiou 1, são 20. O tempo de Deus, ele é valioso para nós. Aquele que recebeu os 20, o que ele fez? Ah, só recebi um mesmo. Vou guardar. Só tem um talentinho, sabe? Você vai fazer, irmão, não sei fazer nada. O que Deus chamou para fazer? Não, Deus chamou para sentar na cadeira domingo à noite, levar meu dízimo para a igreja, dar glória a Deus, aleluia, ir para casa e viver a minha vida. Não. Deus te chamou para ser um pequeno Cristo que demonstra Cristo através da tua vida. Todos nós recebemos algo do Senhor. Um talento significa 20 anos. O que acontece com quem recebe um talento? Ah, eu fui lá e guardei. Por quê? Porque você é um homem difícil. Vai que você volta e pergunta para mim, eu perdi. Então eu preferi guardar. Por quê? Porque assim, quando você voltar, eu te entrego e não fico te devendo nada. Você já leu essa parábola? Sim ou não? Aquele que recebeu 1 tinha a mesma responsabilidade do que recebeu 5. Mas ele estava ligado a números, ele estava ligado a uma mentalidade carnal, ele não entendeu o propósito. Porque no começo Deus fala, Deus deu a cada um segundo o que a sua própria capacidade. O problema é que nós queremos desenvolver mediante a capacidade do outro, mas não desenvolvemos aquilo que temos dado por Deus como capacidade. Nós perdemos o nosso tempo reclamando do que os outros têm e não gastamos o nosso tempo entendendo o que Deus depositou em nós. Ah, Senhor, como eu queria ser, querido. Para de cantar essa música de eu queria ser, irmão. Você já é. Você precisa entender quem você é em Deus. O problema é que nós gastamos muito tempo tentando descobrir e tentando ser alguém que nós não somos. Ah, Senhor, quantos de nós aqui, irmão, que já oramos para ser o Luiz Hermínio? Quando nós já oramos para ser o Billy Graham, Senhor, Billy Graham, Senhor. Quando nós já fomos, não, esse eu não vou falar. Quando nós já fomos lá, oramos lá, onde Spurgeon orava, onde John Wesley orava, Senhor, eu quero ser esse homem, querido. Você é você. Procure em Deus quem é você, encontre a tua identidade em Deus e pergunte para Deus o que eu preciso fazer nos dias que você me deu, nos dias de vida que eu tenho, o que eu vou fazer com isso? Ah, pastor, está desmerecendo. Não. Eu estou dizendo que eles cumpriram o propósito para que foram chamados e você está perdendo tempo querendo cumprir o propósito deles que já foi cumprido. Aquilo que eles foram chamados para fazer, eles fizeram. Agora o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus depositou em nós? A pergunta que precisamos fazer, olhar para dentro de nós, é perguntar o que temos, o que recebemos e qual foi o depósito do Senhor. Porque, querido, no final do texto, ele retorna. E no final do texto, ele vai pedir conta daquilo que ele depositou. Reino de Deus é prestação de contas. Você não vai chegar para Deus, então, Deus, veja bem. Está ocupado, você sabe, você entende, né, Deus? Complicado essa vida. Correria, sabe? Sabe aquele negócio que quando você fala com algum irmão, eu falo, pastor, estou na correria. Estamos aí tentando, vamos dar um jeito, vamos conseguir, aleluia. Deus vai dar graça. Para Deus não vai dar para você falar que estava na correria. Para Deus ele vai chegar e perguntar para você, ele vai dizer o que você fez com aquilo que eu te dei. Porque aquilo que eu te dei, eu te capacitei para concluir a obra. Não tem desculpa. Eu capacitei você, eu dei um tempo determinado para você fazer, eu dei todo o recurso necessário para você cumprir o propósito que eu depositei na tua vida. Por que você não concluiu? Ninguém tem tão pouco que não possa dar nada. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus depositou em nós esses dias? Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus? Ah, pastor, mas eu me acho tão pequeno. Ah, querido, até aquele que se acha pequeno, muitas vezes a pequenez dele é o orgulho de si.
O orgulhoso não é só aquele que pensa que é grande, é aquele que se acha muito pequeno. O orgulho não está no que você tem, mas está no lugar que você se encontra dentro de você. Existe o miserável na Alphaville e também existe o miserável na favela. A diferença é que um pensa que é rico e outro pensa que é pobre. Mas quando os dois entendem Cristo, eles percebem que são ricos porque estão inseridos naquilo que Deus os chamou para fazer. Riqueza não está naquilo que você tem, a riqueza está guardada em Deus, naquilo que Ele está tornando você. A miséria habita em todos os ambientes, porque a miséria é um estado de mente. Deus depositou algo e você tem que parar de procurar desculpas para funcionar naquilo que Deus te chamou. Você precisa começar a funcionar naquilo que Deus chamou você para ser. Não estou orando aqui para Deus fazer, querido. Se mova. É um tempo de andar. Para onde eu vou? Caminhe. Há uma palavra, querido, você sabe o que Deus tem falado com você. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer, sabe? Eu não sei, sabe? Ah, eu não sei, tá bom, então vai ler a Bíblia que você vai descobrir. Porque nós temos às vezes orgulho de se achar um coitado. Sabe o orgulhoso, o coitadinho, aquele que fala, não, não sei nada, não faço nada, eu sou um miserável, desgraçado, pecador, abandonado no caminho. Mas Jesus, com a sua misericórdia, me encontrou. Aleluia. Mas sabe por que Ele faz isso? Para que quando Ele fale, todo mundo fala, nossa, olha que bênção, Ele sabe mesmo. Não, mas eu nada sou, irmão. Sou nada. Sou um coitado, miserável. Deus não é pai de miserável, de coitado. Deus é pai de filhos que refletem o Cristo. Há muito orgulho do coitadismo. Por quê? Porque isso você esconde o medo que você tem de entrar no propósito que Deus te chamou. Capacitação se desenvolve na obediência. Quando você olha para você acha que quando eu olho para o espelho, o que eu vejo? Eu vejo alguém que não tem capacidade para fazer aquilo que foi chamado para fazer, mas sabe que Deus está capacitando a cada passo dado. Eu não olho assim para o espelho e falo, você é o cara. Sabe aquelas palestras de animação? Eu já fui em muitas. Olha para o espelho e diga que você é o cara. Olha para o espelho e diga que você pode. Exercite isso. Cara, você olha para o espelho e fala bem assim, Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Como eu devo caminhar hoje? Porque eu sei que você é em mim. E sem você eu nada sou. Sabe por quê? Porque não é mais a tua vida que você vive, é a vida dele. Você pode ser o cara para você, mas para ele, às vezes você não é nada, porque você não morreu para ele. Você entende isso? Às vezes é tanta parábola, irmão, que você fala, pastor, o que você está falando? A minha oração é que o Senhor abra o entendimento de vocês, para que vocês compreendam. E a partir de compreender, vocês se movam em sabedoria naquilo que estão ouvindo. É você entender que Deus está te capacitando. Por quê? Porque Ele deu a você capacidade. Perceba que no texto primeiro Ele capacita e depois Ele entrega. Ele dá capacidade para que a pessoa administre os talentos que vai chegar na sua mão. E como a pessoa descobre se movendo mediante a palavra que recebeu. Nós recebemos palavras de Deus, querido. Quantos de vocês aqui, eu falo com o público aqui nessa noite, que já tem uma boa caminhada em Cristo? Não são pessoas que estão começando hoje. Quando vocês já forem em conferências e mais conferências e receberam palavras de Deus na vida de vocês, e na hora vocês choraram e falavam, uau, Deus falou comigo. Mas a pergunta é, a resposta da palavra que você recebeu, você está dando? Porque o Senhor que te entregou a palavra, te deu o talento, Ele vai chegar num determinado dia, vai perguntar para você e vai ter uma prestação de contas. E não tem desculpa. Não tem como enrolar, não tem que falar, estava na correria. Mas é um tempo de darmos resposta ao Senhor. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Pare de perguntar e comece a responder. A gente acha que a gente engana Deus, sabe? A gente vai orar, falar com Deus, fala, Deus, então, veja bem, lembra aquilo lá, eu não entendo, eu não lembro muito bem. Dá para você falar de novo? Deus olha assim para nós e fala bem assim, ô miserável, eu falei e Ele está tentando me enrolar. Porque a gente acha que engana Deus, que enrola Deus, que a gente consegue dar um jeitinho, querido, não dá.
Os dias estão se abreviando, o tempo está passando e nós precisamos dar uma resposta clara com aquilo que Deus depositou nas nossas mãos. E isso fala de você como pessoa. Porque aquele não cobrou de um coletivo, ele cobrou de cada um do qual ele entregou. Ele vai cobrar de um coletivo sim, mas o coletivo se forma de indivíduos que se movem naquilo que Deus falou. O corpo é feito de indivíduos que tornam um coletivo, que compreendem e cumprem o chamamento. A igreja não é uma pessoa, a igreja são várias pessoas que se reúnem através daquilo que Deus falou e por eles se movimentam. Nós precisamos urgentemente entender para que fomos chamados. Talvez se eu perguntar para você, nós fizéssemos aqui hoje uma, como é que fala, não é uma gincana, dar um papel a pessoa responder, como é que seria o nome disso aí? Uma enquete? Olha, nome chique, uma enquete. E nós distribuíssemos um papelzinho para você e falasse para você, escreve o que você foi chamado por Deus para fazer. Quantos de nós saberíamos o que escrever no papel hoje? Só que na verdade esse papel está aí na tua mão, só que você vai responder dentro de você. Para que Deus me chamou? Eu tenho clareza que Deus me chamou para isso. Quanto do teu tempo você está investindo para cumprir o teu chamamento? Deus me chamou para tocar em meio à sociedade, na área de administração que eu trabalho, eu preciso tocar essa área, eu preciso remer essa área. Quanto do teu tempo você está investindo para entender a administração concernente às leis do reino? Quanto do teu tempo você está empreendendo nisso? Eu sou advogado, Deus me chamou para exercer advogado. O meu chamamento é ser advogado. Então você precisa remer uma justiça corrupta, remir. Quanto do teu tempo você está investindo em Deus para ser diferente no meio corrupto? Deus me chamou para ser um mestre de obra, um pedreiro, um marceneiro. Quanto do teu tempo você está investindo em Deus para ser alguém excelente naquilo que Deus chamou você para fazer? Você entendeu? Você percebeu que eu não falei em nenhum momento Deus chamou para ser pastor, para ser isso, sabe por quê? Porque nós precisamos desconstruir essa mentalidade que Deus só chama para ser pastor, Deus chama para todas as esferas da sociedade. Nós precisamos exercer o sacerdócio em todas elas. O encargo descansa, mas o chamamento é para todos. O problema é que você está inserido em um lugar e você está olhando para o talento que outro recebeu e guardando o teu, porque está dizendo bem assim, não, quando Deus me chamar, vai acontecer. Quando Ele te chamar, é para que você preste conta a Ele. Porque o primeiro chamamento é para capacitação, o segundo é para entrega e o terceiro é para que você diga a Ele o que você fez daquilo que Ele depositou em você. Então, se você já foi chamado, se já recebeu do Senhor, a terceira vez que você for chamado por Ele é para que você preste contas. E o que eu vou entregar para o Senhor? Qual é a resposta que eu vou dar nesses dias? Tem um cântico que nós cantamos que a terra clama, a terra chama. Pelo que a terra clama? Por quem? Filhos de quem? E por que a terra clama? É porque ainda não houve a manifestação. E por que ainda não houve a manifestação? Porque ainda não existem filhos dispostos a manifestar Cristo. Nós levantamos a mão e cantamos, somos filhos, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido. É bom, não é, ler esse texto? Sim ou não? Quem já participou de um ambiente de intercessão, de oração e declarou esse versículo, você se sente um gigante de 5 metros de altura, irmão. Mas quando você para meditar sobre cada palavra que está ali, você vira do tamanho de uma pulga. Porque você olha para dentro de você e fala, meu Deus, eu preciso me tornar o que está sendo dito aqui. Porque não houve a manifestação dos filhos, porque os filhos ainda não se tornaram, ainda estão debaixo de tutores. E porque ainda não geraram aquilo que Deus espera, porque ainda estão envolvidos com as suas coisas. A Bíblia diz que um bom soldado em serviço não se envolve com os negócios dessa vida, antes se envolve com aquilo de quem o alistou, com a missão que ele recebeu da parte de Deus. Você acha que Deus não tem capacidade de cuidar da tua vida, irmão? Você acha que Deus não tem capacidade de colocar o alimento, a roupa e tudo que você necessita? Ele tem, porque Ele é Deus.
O que você precisa nesses dias é entrar naquilo que Deus disse. O que você precisa nesses dias é entender que houve um dia que o Senhor chamou. Ele se ausentou por um tempo, mas antes de ele ausentar, ele nos chamou. Esse Senhor se ausentou por um tempo, ele vai voltar. E quando ele voltar, eu e você precisamos prestar contas a ele. Eu acho que é um bom momento para nós começar a pensar sobre isso. O que temos feito com o bom depósito do Senhor nas nossas vidas? Ah, pastor, mas eu só tenho um talento. Um talento é referente a 20 anos de trabalho de um homem. Então aquilo que para você parece nada, tem muito valor. O problema é que nós ainda estamos valorizando o que vemos e não aquilo que recebemos. Sabe aquele negócio, quando você está num lugar assim, que você vai receber um presente, o cara que está do teu lado ganha a chave de um carro, você fala, nossa, eu vou ser o próximo. Aí chega do teu lado, chave de uma moto. Você já fica de olho no carro. O terceiro já fica desanimado, porque sabe, você vem a moto, vai sobrar o que para mim? Aí o cara ganha a bicicleta, ele fica indignado, ele fala, esse patrão é muito miserável. Por que ele deu o carro para o outro? A gente trabalhou tudo junto, mesmo tempo, ralou pra caramba. E por que só ele ganhou o carro? Porque ele tinha capacidade para dirigir o carro. E o outro ganhou a moto por quê? Porque ele tinha habilitação e capacidade para dirigir a moto. Ah, tá, então por que ganhar a bicicleta? Porque você ainda é menino e precisa aprender a pedalar. E depois que você aprender a pedalar, você pode pilotar uma moto e um carro. Mas o problema é que sempre você está de olho no que o outro recebeu e esquece de valorizar aquilo que Deus está depositando em você. E por isso você não desenvolve. Ah, eu queria tanto, irmão, pare de querer, se sujeite. Valorize o que Deus depositou em você. Se é uma bicicleta, faça dela a melhor bicicleta. Pedale, irmão, que você não vai ter barriga. Se é um carro, use-o com sabedoria. Por quê? Porque Deus vai cobrar de você conforme aquilo que Ele depositou em você. Nós temos que desconstruir essa mentalidade diabólica e mundana de almejar o que os outros ganham e não aceitar aquilo que temos da parte do Senhor. Ah, então Deus é um Deus injusto que deu para um carro e para outro uma bicicleta. Vai discutir com Ele, irmão. Pergunta para Ele se é que você tem capacidade para isso. Onde você estava, Jó, quando eu firmei, quando eu coloquei os firmamentos, até onde você estava? No final da conversa, Jó estava quietinho, irmão. Estava mudinho, aquele que chorou, reclamou, que era o pobre, miserável, desgraçado, coitado, sofrido. Ele muda a percepção dele. Sabe por que você olha para você como um desgraçado, miserável, coitado que vive sofrendo? É porque você olha com os teus olhos. Pare de olhar com os teus olhos e comece a olhar com os olhos do Senhor. E você vai perceber o que você é em Deus. Porque quando eu olho para Cristo, eu não estou preso às coisas desse mundo, eu não estou preso às movimentações desse mundo, eu estou preocupado em concluir a obra que Ele confiou a mim. Eu me alegro com o carro do outro e me alegro com a minha bicicleta. Sabe por quê? Porque eu compreendo que o Pai sabe o que cada filho precisa para cada tempo e para cada processo, e eu me sujeito aos processos. Ai, pastor, você chamou o irmão hoje para fazer oferta. Eu nunca fui chamado. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não dá mais para andar nesse lugar. Ai, o pastor foi viajar, chamou o irmão só, e eu nunca fui chamado para ir junto. Chega de lamber ferida, irmão. Não é mais tempo para isso. É tempo de olhar para aquilo que Deus te chamou e influenciar mediante aquilo que você tem de depósito do Senhor. Você tem um talento, você tem 20 anos do trabalho de alguém que foi investido na tua vida. Ah, eu só tenho um talento. Olhe a riqueza do que você carrega. Porque vai chegar um determinado momento que esse Senhor vai voltar. E esse texto, essa parábola fala de Cristo. E quando Ele voltar, não vai ser para morrer na cruz, porque Ele já morreu na cruz. Ele vai voltar e vai nos chamar para uma conferência.
O que é conferência, irmãos? O que significa conferência? Tem alguém aqui? Responde, se errar não tem problema. O que é uma conferência? Então nós vamos ter uma conferência com Jesus. Vai ser a melhor conferência da nossa vida, se você entendeu e produziu a partir daquilo que Ele te entregou. Porque a hora que você for chamado, Ele vai conferir acerca daquilo que Ele depositou em você e vai perguntar para você o que você fez. E você pode pensar assim, por que Ele vai perguntar? Ele não sabe, Ele sabe. Mas Ele quer ver como você vai se apresentar a Ele. Na primeira vinda Ele veio para nos salvar, na segunda Ele vem para aqueles que precisam mostrar para Ele o resultado daquilo que eles receberam para produzir para o Senhor. Deus colocou nas nossas mãos 5, produza pelos 5, entregue para Ele. Deus colocou 2, seja apto, seja violento nos 2. Deus colocou 1, produza pelo 1. Porque a todos Ele capacitou da mesma forma, mas respeitando o que cada um carrega. Às vezes nós ficamos orando e pedindo para Deus, Deus me dá tal coisa. E muitos se frustram porque não recebem. Sabe por que você não recebe? Porque você não foi capacitado para ter. Então o que eu preciso orar? Eu preciso orar segundo a palavra. Eu preciso perguntar para Deus se eu estou apto a ter aquilo que estou pedindo. E se é propósito dele ter aquilo que estou pedindo. E se o não de Deus vir, se sujeite a Ele e peça para Ele o que você precisa orar para que você peça da forma correta. A Bíblia diz que tudo que pedires a Ele segundo a sua vontade, você vai receber. Mas é segundo a sua vontade. E como que eu oro e peço segundo a vontade? Quando eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. Porque senão toda a minha oração é uma oração tola e vã, porque não produz fruto. Eu oro pedindo coisas que não fui chamado para ter e nem para ser. E eu quero, por quê? Porque isso enche e infla o meu ego. Quanto que a minha oração precisava ser, Senhor, o que eu preciso, qual é o chamamento que o Senhor tem para mim, para que eu me envolva, para que eu conclua a obra para que o Senhor me chamou. Olhe para o irmão do teu lado de novo hoje. Diga para ele assim, Deus te chamou. Olhe para ele, fala para ele. Não diga mais que você não foi chamado. Deus te chamou. A pergunta que você precisa fazer para você agora, meu irmão, é qual é o talento que você tem. Talento fala de algo que Deus depositou em você. Não fala se sabe cantar, tocar, assobiar, não é isso. Fala de algo que Deus depositou em você e que Ele vai perguntar para você aonde você tem gastado o teu tempo e como você tem desenvolvido isso que Ele te colocou. Nessa noite eu quero sair daqui com você pensando sobre isso. Eu quero sair daqui nessa noite pensando sobre essas coisas. O exame que eu preciso fazer dentro de mim não é o que eu tenho, mas é o que Deus está fazendo em mim, com aquilo que Ele depositou em mim. O que eu preciso me perguntar nesses dias não é aonde eu vou chegar, mas é aonde que Deus quer que eu chegue. Ah, Deus, eu quero chegar em determinado lugar. Deus te quer lá? Não, então, irmão, pare de andar por esse caminho. Não corra atrás de troféus, corra atrás de concluir o propósito. Porque ganha aquele que chega no final e conclui a obra, não somente o que chega em primeiro. Todo aquele que conclui o seu chamamento, chega no final da sua corrida, ele concluiu a carreira. Por quê? Porque ele teve fé até o fim, que Deus estava com ele em tudo. Encontre dentro de você o que Deus depositou em você e comece a funcionar a partir disso. Todos nós temos algo da parte de Deus. Eu lembro que eu conversei há algum tempo, há cerca de 6 anos, com uma pessoa. Esse homem, um amigo meu, ele estava funcionando como pastor. Ele era um profissional muito bem sucedido na área. E alguém disse para ele um dia que ele tinha que largar tudo e ser pastor, porque Deus chamou ele para ser pastor. Esse cara foi pastorear, ele era o pastor mais infeliz que eu conhecia na minha vida, porque ele não tinha alegria nem prazer no que ele fazia. E eu lembro que nós conversando sobre algo, ele falou, cara, eu me realizo quando eu estou naquela mesa cheia de papel, fazendo conta, ali eu estou me realizando, mas quando eu vou para a igreja, rapaz, para mim é um peso. É um peso cuidar de gente, é um peso fazer aquilo, mas falaram para mim que eu tenho que ser, e aquilo me dói, eu tenho que fazer, porque senão eu vou para o inferno. Ah, porque senão Deus vai me punir.
Eu falei para ele, cara, a punição você está fazendo o que você está fazendo. Porque Deus te chamou para ser um administrador, seja um excelente administrador. E nós fomos para a palavra e eu mostrei para ele dentro da palavra sobre isso. E a conclusão de tudo é que ele parou de ser pastor. E ele entrou para o chamamento dele. E dentro do ambiente que ele se inseriu, dentro daquilo que Deus chamou ele para ser, ele foi e é e ainda é um excelente pastor para aqueles que chegam até ele. Porque pastorado não está ligado a microfone, está ligado a concluir, a mostrar Cristo às pessoas por meio da vida que vivemos. Por isso você pode pastorear em todo e qualquer ambiente. Ele voltou para aquilo que era o chamamento dele. Ele entendeu aquele lugar, ele começou a remir aquele lugar na esfera da sociedade que ele estava inserido, porque ele passou a demonstrar Cristo, a pastorear o ambiente de trabalho dele. Ah, irmão, foi 6, 7 anos atrás isso, me chamaram de doido, de maluco, de herege. Como você faz uma coisa dessa? Acabou com o pastor. Você vai dar conta? Eu vou, tenho certeza que eu vou. Mas eu não vou pagar a conta porque ele já pagou. A nossa função é para inserir as pessoas naquilo que elas foram chamadas para ser. É desconstruir essa mentalidade romana que embutiram na nossa mente, de que só é santo aquilo que ocupa a plataforma. Fora disso, tudo é uma vida secular. Tudo é santo para quem é santo. Tudo é para o Senhor, para aquele que pertence ao Senhor. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça ao Senhor. Quer você trabalhe fora, quer você exerça o chamamento ministerial, faça como ao Senhor, porque você está desenvolvendo o teu chamado dentro disso. O que você está fazendo com o que Deus depositou em você? Essa é a pergunta dessa noite. E eu peço ao Espírito Santo que está nesse lugar, que ele te incomode, que você perca o sono, até que você entre novamente naquilo que Deus te chamou para ser. Se coloque de pé. Aleluia. Diga aleluia. Chegue em casa, tire um tempo e leia toda a parábola. Compreenda o que Deus está falando conosco nesses dias. Ele virá naquele dia, ai, vai ser maravilhoso. Quero chamar o Tiago e a Karine nessa noite. Aqui, vem aqui na frente. Eu estou conhecendo eles hoje. Aleluia. Pediram para que nós como igreja estivéssemos orando por eles que estão indo para a África, né? Amazônia, não é África, você falou errado. Vem cá. Fica me queimando a cara. Vem cá. Por uma conversa, viu? Vamos para a Amazônia, quanto tempo vão ficar lá? 12 dias. E nós queremos orar para que eles vão lá e para que aquilo que Deus depositou sobre a vida deles para esses 12 dias seja entregue naquele lugar. Eu não conheço vocês, mas eu sei que vocês estão indo em nome do Senhor. E o fato de vocês estarem indo é porque vocês vão fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Talvez seja pequeno para vocês. Talvez vocês falem, o que nós estamos indo lá fazer? Mas tenha certeza que quando vocês pisarem naquela terra, vai ficar claro para vocês o que Deus tem para vocês lá. Vocês não estão indo lá para ensinar, vocês estão indo lá para aprender. Vocês vão aprender muito lá. E Deus vai ensinar muito do que Ele tem na vida daquelas pessoas lá para vocês. Amém? Levanta as suas mãos e ore por eles. Vamos, como igreja, abençoar a ida deles para que eles vão lá e cumpram esse tempo, esse período que Deus nos chamou lá. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor querido, pelos teus filhos. Nós os abençoamos, Senhor, e como igreja, Pai, nós os enviamos, Pai, para este lugar. Abençoamos a ida deles, declaramos, Pai, que eles irão lá como corpo de Cristo para Te apresentar aquele povo. Nós oramos para que, Senhor, eles Te reflitam lá, que eles Te mostrem lá,
por meio de ações de vida e de palavras. Que o Senhor seja com eles em tudo o que eles vão fazer lá. Que o Senhor gere neles e através dele todo o recurso necessário e todo o recurso que eles precisam gerar para abençoar pessoas lá também. Venha e, Senhor, descanse sobre eles. Que eles sejam luz naquele ambiente e que eles aprendam e entendam por que estão indo e para que estão indo. Nós os abençoamos na ida, na viagem, os guardamos em Ti, os escondemos em Ti. No retorno, guardamos e escondemos eles em Ti. E declaramos que sobre eles descansa uma palavra, e sobre essa palavra eles vão, e sobre essa palavra eles vão gerar o fruto esperado pela Tua parte, através da vida deles nesses dias. Nós os abençoamos em o nome do Teu Filho Jesus. Como igreja, os enviamos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, você está orando, eles nem são daqui, eles são da igreja de Cristo, irmão. Sai dessa caixinha em nome de Jesus. Aleluia. Eles são daqui sim, porque nós somos de um só corpo. De um só Senhor, pertencemos à mesma igreja. Aleluia. Sai da caixinha, gospel, em nome de Jesus. Aleluia. Abrace alguém que está do teu lado. Pegue alguém aí. Ore por essa pessoa agora. Abençoe a semana dela. Abrace ela e ore por ela. Ore por ela, pratique. Ore por ela, abençoe a semana dela. Abençoe o propósito de Deus que descansa sobre a vida dela. Pai, como igreja, nós oramos uns pelos outros nesse momento, declarando que aquilo que o Senhor depositou em cada um de nós seja trazido, Senhor querido, à tona. Declarando o Teu senhorio, declarando, Senhor, que Tu és tudo em todos, que Tu governas sobre todas as coisas. Nós oramos e pedimos que essa semana seja uma oportunidade, essa semana seja um púlpito, essa semana sejam dias que nós possamos Te apresentar. Que essa semana, Senhor, sejam dias em que os talentos em nós depositados possam ser usados para que o Teu nome seja conhecido. Para que o Senhor da cidade seja conhecido pelo mundo e pelas pessoas dessa cidade. Nós oramos, Pai, para que a clareza do chamamento, a direção do chamamento, a clareza do propósito sejam, Senhor querido, trazidos à mente dos Seus filhos. Nós oramos para que toda dúvida se retire. Nós oramos para aqueles que ainda olham e veem como árvores, as pessoas eles tenham nitidez e clareza e possam ver perfeitamente, Senhor, as coisas. Nós oramos por um tempo de clareza, Senhor, concernentes ao chamamento de pessoas aqui, Senhor, nessa noite. Nós oramos para que eles tenham claro aquilo que foram chamados. E nós os abençoamos, declarando que sobre eles descansa uma palavra, declarando, Senhor, uma semana poderosa, uma semana em que o Senhor fará neles e através deles, declarando que, meu Deus, essa semana a fé e a confiança deles em Ti vai aumentar, porque eles vão entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos, abençoamos e liberamos os Teus filhos para que, Senhor, reflitam a Ti em todos os ambientes e Te louvamos pela palavra, Senhor, liberada aos nossos corações essa noite. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nos incomode, tire o nosso sono, tire-nos da inércia para que possamos ter resposta nesses dias para aquilo que fomos chamados a fazer. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus.